vocês. A gente tem certeza que uma reunião dessa, com um pontapé inicial de uma BVS temática como essa, é um fato muito importante para todos. Assim que eu gostaria um pouco de falar rapidamente o contexto onde essa BVS está localizada, e depois nós teremos a palavra do professor Laércio também. Depois vocês trabalham sozinhos, okay? E mais um período da tarde eu voltarei aqui para conversar um pouquinho mais com vocês. Então, a BIRIME, ela é no centro da UPS, que já tem 40 anos. Vocês estamos comemorando esse ano 40 anos do que foi no início a Biblioteca Regional de Medicina. A Biblioteca Regional de Medicina, se a gente olha a BIRIME, hoje chamado Centro Latino-Americano de Informação em Ciência da Saúde, a história dela a gente pode dividir em 3 partes. No primeiro momento, ela é a biblioteca de referência para a América Latina e Caribe, em tudo que diz respeito à medicina, como um centro da National Library of Medicine. Havia um sistema chamado Medlands, que se localizou aqui em São Paulo, depois de discussões no Brasil, discussões em São Paulo, mantido basicamente por ministérios brasileiros, Escola Paulista de Medicina e Secretaria de Saúde de São Paulo. Os ministérios são o Ministério da Educação, como começou o Ministério da Saúde. E nesse momento, esse modelo, o que é uma biblioteca de referência? Tem as revistas para as pessoas, os usuários, conseguirem fotocópias. Basicamente é isso. Em vez de você vir uma fotocópia de Washington, você fornecia essas fotocópias a basicamente a academia. Tem um segundo momento, isso se dá em 80, comecinho de 80, em 82 é lançado LILACS, Literatura Latino-Americana e Ciência da Saúde, que é nada mais do que uma base de dados do ponto de vista de tecnologia e ciência de informação. Mas a função é do controle bibliográfico desta região, ou um índice da literatura científica desta região, América Latina e Caribe. É um sistema descentralizado, onde cada país seleciona as revistas importantes em saúde. Naquela época, esportes não era saúde. E as bibliotecas encaminham a referência bibliográfica até um centro coordenador nacional. Esse centro coordenador nacional do país, em cada um dos países, em cada uma das ilhas do Caribe, envia isso a BIRIME, e a BIRIME conforma uma base de dados chamada LILACS, que logo no começo de 80 já é disponibilizada através de ligação telefônica, muitas vezes internacional, para todos os outros países. Faz-se o CD como se ligou em 1988, com essa base de dados que se distribui para todos esses países. Todos. 500 cópias se distribui com 300 cópias. Altiplano boliviano, ilhas do Caribe, etc. Com o desenvolvimento da ciência da informação, dessa rede, que se constitui a Biblioteca Virtual de Saúde, que a gente chama de terceiro período. Hoje existem mais de 300 bibliotecas virtuais de saúde no nosso site regional e bibliotecas temáticas. Talvez a maior delas seja a Biblioteca em Saúde Pública, especificamente trata de saúde pública, e nós brasileiros devemos nos orgulhar de um sistema público de saúde absolutamente inclusivo. Então, a BVS, o que é? Ela é um modelo de cooperação técnica de um centro da Organização Pan-Americana da Saúde, através do qual se dissemina informação de maneira democrática, com acesso equitativo, com a internet, mantendo a qualidade da informação, que em resumo diferencia a nossa Biblioteca Virtual de Saúde do índice do tipo Google. Okay? As revistas são selecionadas, pode fazer busca em 3 idiomas, porque um artigo que é publicado
ele é catalogado, como se diz, título, autor, revista, páginas, e é feita a análise do conteúdo, para o qual se dedica aproximadamente 1 hora das melhores bibliotecárias, fazendo o que se chama indexação, ou seja, atribuir alguns conceitos de uma classificação, 5, 6, 7 conceitos a esse paper, de maneira que alguém possa recuperar a informação em 3 idiomas, a medida da classificação tem 3 idiomas, mas de maneira muito mais precisa. Não precisa recorrer a palavras de texto. Eu tenho assim, gosto muito quando começo com a BVS, que tem alguma palavra-chave distintiva, alguma palavra como esporte, indexando. Então fiz assim, o que tem esporte em qualquer coisa, radical esporte, tirei o S. Deporte, tirei. Esporte, em inglês, tirei o S. Quais são os termos desse vocabulário controlado que a gente recupera quando faz tais pesquisas? Em primeiro lugar, o suposto esportes. Existe o conceito nessa classificação de 26 termos chamados esportes. Em segundo lugar, traumatismos em atletas. O primeiro, 16% do total, ocorrem 16%, 929 artigos na base de dados Vilas, com esse critério, esportes, deportes, ou desses 900, na verdade, desses 900, tem 3.214 conceitos atribuídos. Olhando esses conceitos atribuídos, o primeiro deles, mais frequente, em 16% dos casos é esportes, 8% traumatismos em atletas, terceiro, exercício, quarto, medicina esportiva, em quinto, futebol. E aí vem a lista que eu posso deixar aqui. Então vocês têm muito que trabalhar, eu acho, né? Mas claro que tem sobre os aspectos da... É muito interessante a classificação, eu vou exemplificar de outra forma. Um artigo está falando de diabetes mellitus. Então tem o descritor do assunto, o conceito de diabetes mellitus. Mas além disso tem o que se chama de qualificador de assunto. Qual é o aspecto que está se tratando? Diabetes mellitus, aspecto diagnóstico. Diabetes mellitus, aspecto terapia. Tem uma lista de 60 e tantos, 70 aspectos. Essa mesma classificação, tabulação de dados por aspectos, primeiro, obviamente, a fisiologia. Existe dentro da academia, todo um estudo de fisiologia. Ainda não apareceu marketing aqui, mas é que talvez não tenha o aspecto marketing. Provavelmente isso vai ocorrer brevemente. Mas, em segundo lugar, vem lesões, terceiro, diagnóstico, quarto, cirurgia, etc. Então, eu desejo para vocês um ótimo dia de trabalho. Eu vou voltar aqui pela tarde e passo a palavra ao professor Laires. Bem, a importância dessa iniciativa, eu acho que eu já disse com esses grupos. Bom dia, obrigado pela presença. Eu fui escalado no dia para fazer uma apresentação geral. Amigas Patrícia, Cláudia, Gabriele, que tem nos aguentado nos últimos meses. Minha amiga Márcia do Cidadania, obrigado pela vinda. Sistema Brasileiro de Informação Esportiva. Professor Jorge, presidente do Conselho Federal de Educação Física, raríssimo de arranjar uma brecha na agenda e arranjou para mim exclusivamente para cá. O Conselho Esportivo está ajudando na organização disso. Eu devo dizer que o professor Jorge, vou falar um pouco antes do presidente, o professor Jorge administra uma comunidade virtual do Centro Esportivo Virtual desde antes de ser presidente do Conselho Federal de Educação Física. Por sorte, também o nosso conselho não é analógico, é digital. A primeira reunião oficial do Conselho Federal de Educação Física foi numa sala do Centro Esportivo Virtual. Então, o primeiro congresso foi filmado pelo Centro Virtual. Isso, o primeiro congresso transmitido pela TV SEG também foi no Centro Esportivo Virtual. Então temos um parceiro aí em várias iniciativas, participou do Congresso Brasileiro de Informação Esportiva de Brasília
e quero agradecer esse carinho sempre. O professor Flávio Belmonte, um dos nossos anfitriões. Pode ser, eu pus a nota do lanche no nome do crédito. Ninguém do garçom quando saiu, né? O professor Delano também sempre apoiando nossas iniciativas, ele é também, além de presidente do Conselho Regional de Educação Física, diretor da Faculdade de Educação Física, onde estamos montando um certo suporte para ajudar na equipe de alimentação da BBS. O professor André está aqui também nessa tarefa. O professor Carlos também, nos conhecemos pessoalmente agora, mas a gente conversa há 4 anos, porque ele é da comunidade virtual de treinamento e de fisiologia. E vem representando o professor Cotani e a nossa biblioteca mais importante, que é a biblioteca da Universidade de São Paulo. Nosso mestrado de apoio. Posso passar por todas? Tem isso lá embaixo, tem trabalhado com a gente, é o professor Mandato da BM. O professor Douglas Andrade, vou fazer o professor Douglas Andrade, não, o Douglas Ferrari. O Douglas Ferrari vai fazer uma menção especial, porque no atual governo a gente teve uma retomada. Desde a criação do Cidadia de 1986, só no atual governo que a primeira ação da Diretoria de Ciência e Tecnologia do Ministério do Esporte foi na área de informação e documentação esportiva, e desde então a gente vem tendo várias ações. Uma importante que o professor Douglas foi o secretário executivo e fez funcionar foi a reunião da Associação Internacional de Informação Esportiva, junto com o primeiro Congresso Brasileiro de Informação Esportiva. Então, agradeço todo o empenho do Douglas e é um caminho que vamos trilhando. A professora Sandra, secretária executiva do Centro Esportivo Virtual, a gente briga que além de bibliotecária, ela é psicóloga, então é uma coisa que combina. E ela tem também acompanhando, dando um pouco de organização a essas coisas que a gente faz um pouco anárquico, já que somos anarquistas de baixos teores, como diria o professor Aguinaldo, meu ex-companheiro de Unicamp, bem representando a Universidade de Campinas também, eu acredito que é a segunda biblioteca que a gente trabalhou bastante para fazer. O professor Aguinaldo veio do CNPq antes de ir para a Unicamp. E entre o pessoal aqui é o médico, né? Nada para confessar. Vou denunciar o professor Aguinaldo, continuando. Ele esteve presente também no Congresso de Informação Esportiva em Brasília, somos parceiros aí nessas atividades. A professora Andréia é a nossa administradora da Comunidade Virtual de Genética e Atividade Física, está sendo cooptada pelo Comitê Olímpico Internacional, a gente está deixando. Já que a questão do doping genético está em alta, né, e ela deve, posso falar que vai viajar para a Suíça em julho, mas ela pode falar para o chefe. Mas bem, tem lutado conosco em vários encontros, desde o encontro do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, em Brasília, e está sempre nas reuniões, ela está aí ajudando e orientando. E a nossa madrinha imaculada, coordenadora das BBS, coordenadora da BMS de Psicologia, depois ela fala mais coisas, porque ela coordena muito trabalho nisso, nos inspirou e foi a primeira que tem ajudado, é para quem a gente telefona, e a gente vai, vou passando para ter reunião com a turma, e a gente agradece isso e espera continuar contando com essa força. Agora tem mais 3 minutos para contar a história? Pode falar tudo. Isso. Então eu comecei a buscar a história, tinha uma brincadeira, eu fui conselheiro federal antigamente, tinha uma brincadeira. Eu fui o sujeito que assinou todas as atas de fundação do século passado, que aconteceram na educação física. E uma das atas de fundação foi do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. E o colégio começou aqui, no prédio aqui embaixo. O nosso endereço pedestre era uma agência do Correio, não sei se ainda tem. Tinha uma agência antes do nascer, naturalmente. Tinha uma agência do Correio aqui, e o primeiro endereço do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte foi Rua Botucatu. A gente também, em 71, faz tempo, a nossa primeira indexação foi no LIVEX, eu acho que até hoje estamos, a Revista Brasileira de Ciência do Esporte. Tivemos alguns passos depois, tivemos a criação do Sistema Brasileiro de Informação Esportiva, como eu citei, em 86, criação do Conselho Federal de Educação Física, em 98, e você um pouco cabotino dizer que dentro disso o SEG também surgiu nesse tempo. E acho que o grande momento agora
apoiado pelo Ministério. Afinal, nesses últimos 30 anos, na verdade, o Ministério, primeiro de Educação e depois do Esporte, sempre citou a informação e documentação como uma coisa importante. O problema é que era a 12ª prioridade e nunca dava tempo. Então, nessa administração em que a prioridade ficou mais para cima, ele começou a andar. Né? E a gente está nesse momento, e eu acho que todo esse trabalho feito nos últimos 4 anos, coordenado um pouco pelo Ministério, com apoio do Conselho, ele confluiu para esse sonho, que na verdade a gente começou o Colégio Brasileiro de Ciência e Esporte aqui para acreditar que um dia a gente teria esse momento em termos. E falar mais do pé, eu esqueci de falar quem telefonou para mim, desculpa. A gente teve que trocar. Eu acabei a história, agora eu tenho que dizer aqui que na minha cola aqui, eu recebi telefonema do presidente do Colégio Brasileiro de Ciência e Esporte, Fernando Mascarenhas. A Iara ficou emboscada no aeroporto. A diretora científica do colégio ia estar presente. A professora Ivone Jovem teve um acidente grave com o pai ontem, no Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não pôde vir, ela tem participado conosco. No acidente, o pai tem 93 anos e levou uma queda, não está na UTI, essa é a história. Ela perguntou se devia ir, desculpa, o Eduardo Cocubum da CAPES, onde é que era para chegar, se estava chegando, um representante, na verdade, porque ele está em Brasília, e a professora Cláudia Machado, do Comitê Olímpico Brasileiro, ela pediu desculpa porque ela está em 3 funções do Pan-Americano, todo mundo sabe que o Pan-Americano está pegando fogo, ela pediu desculpa por não estar. Era isso que eu queria falar. Passo para a nossa mestra. Sim, eu acho que você pode falar um pouquinho do que se espera da reunião. Nós temos na área de ciência do esporte, é bom esclarecer. O Conselho Internacional de Ciência do Esporte e Educação Física reconhece 19 áreas. Uma das 19 áreas, pedagogia do esporte e educação física, como foi uma época em que foram criadas várias entidades na Alemanha, teve uma época de sociedade científica era feita na Alemanha, a pedagogia do esporte ficou com a educação física e, na verdade, é uma das 19 horas atendida pela ciência do esporte. Né? Dentro desse aspecto, várias dessas 19 áreas criaram sociedades científicas, caminharam, as universidades, especialmente a pós-graduação criada a partir de 78, começou a consolidar centros de documentação, algumas iniciativas extras como o Cibradis e o TES também caminharam. O Ministério da Educação, quando criou o Cibradis, fez um grande investimento, mas a tecnologia superou isso, né, com a chegada da internet. Independente disso, dos vários centros, hoje temos 22 centros de pós-graduação, trabalhando e necessitando de informação. E sempre tivemos o cuidado para não duplicar trabalho, não é sempre um trabalho caro. Eu acredito que o que sintetizaria esse nosso momento é juntar esses esforços, padronizar algumas atividades, e nada melhor do que ter a Mirene como nosso carro-chefe nesse momento, para esse tipo de reunião. Ele veio até nós então, com um pouquinho dessa história, né, falando um pouquinho de todas essas iniciativas, de todo esse histórico, na verdade muito envolvido com a área de informação e documentação também. E a gente começou a trocar ideias, né, de como poderíamos convergir com a biblioteca virtual em saúde, todo o trabalho que já é feito pela Mirene e por uma série de instituições no Brasil e na América Latina também, em prol das ciências do esporte. Então, na verdade, é um pouquinho por isso que a gente está aqui hoje. E eu vou apresentar, então, para vocês um pouquinho do que é a BPS, para a gente embasar um pouco tudo isso, né, e falarmos todos na mesma linguagem. Então, na verdade, um pouquinho do nosso objetivo aqui, tem bastante coisa para nossa sociedade, não é nada tão rápido assim, tão demorado. A gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde, ou BPS, como a gente fala, os fundamentos, os conceitos da arquitetura da BPS, possibilidade de criação de uma BPS Ciências do Esporte, né, e para isso, com a formação de um comitê, e um plano de trabalho, né, e uma rede de cooperação para o desenvolvimento dessa BPS.
Então, a gente tem a Biblioteca Virtual em Saúde como um modelo que ele é adotado pela OPAS, né, e foi a forma como a BIREME, na verdade, adotou, né, em 1998 para desenvolver, promover a saúde, né, a informação em saúde na América Latina e Caribe. Então, era um modelo de gestão de redes e fluxos de informação, né, para a América Latina. Alguns fundamentos. O primeiro deles, que a informação científica e técnica é essencial para a saúde, né, e para promover equidade no acesso à informação. Que a informação deve subsidiar processos de tomada de decisão em saúde, incluindo informação de políticas públicas. A gente sabe que a informação, que tomada de decisão baseada em informação atualizada, relevante, de qualidade, ela é sempre melhor, né? Então elas promovem políticas de saúde. E através desse modelo de cooperação técnica, né, alguns objetivos. Um deles que é promover a equidade, ou seja, da informação na medida certa, no acesso e publicação de informação científica e técnica, buscando com isso reduzir uma possível brecha informacional. Promover o uso de informação em evidências, né, dos processos de decisão e governabilidade de saúde. Né? Recentemente, a BIREME lançou o portal Cochrane PVS, né? Enfim, e todo o trabalho, né, nessa linha de medicina baseada em evidências, questões de saúde baseadas em evidências. Ampliar a adoção do modelo da Biblioteca Virtual em Saúde para a gestão e operação de redes de informação científica e técnica. Né? Então, um pouquinho do que o Adalberto trouxe para a gente também, que é, né, o modelo da BVS, na verdade, é uma forma de gestão, né, de promover a informação. Desenvolver capacidade nacional na gestão da informação, né? O que acontece? No momento que um grupo de instituições entende esse modelo e começa a adotar esse modelo, as pessoas envolvidas nessa instituição, elas aprendem a utilizar, né? E, na verdade, elas estão mais capacitadas a promover, a trabalhar com informação, com conhecimento, né? Enfim, desenvolvendo habilidades locais. Fortalecer o fluxo da informação, né, trabalhando aí com coleta, registro, controle de qualidade, critérios de seleção, preservação, uso e impacto de uso, né, de literatura científica e técnica produzida, né, num determinado país, numa determinada região ou até em um determinado tema. Promover o desenvolvimento de fluxos locais de informação por meio de criação, promoção e cooperação de ambientes aprendizes e informados, né, porque não minimizar o trabalho, então é um pouco disso. Então, o que é a Biblioteca Virtual em Saúde? É uma coleção descentralizada e dinâmica de fontes de informação com o objetivo de propiciar o acesso ao conhecimento científico em saúde. Então, né, e a gente vai falar um pouquinho depois do que é fonte de informação no modelo da BVS. Opera como uma rede de produtos e serviços, né, de maneira a atender necessidades de usuários, né, então sejam autoridades, administradores, pesquisadores, professores, público em geral, né, profissionais da área de saúde. E qual é a diferença, né? Mas se eu tenho um Google que eu posso pesquisar tudo, né, qual é a diferença, né, de pesquisar numa biblioteca virtual em saúde? E é um pouco do que o Adalberto colocou ali, de todo o zelo, de todo o trabalho de evidenciação, desse conteúdo estar respaldado por critérios de qualidade, né, enfim, por ele ser produzido por um conjunto de instituições de comprovada atuação na área, né, no tema determinado, no caso, ciências do esporte. Então, o que é fonte de informação dentro do modelo da BVS? Qualquer produto, serviço, organização ou pessoa que gere informação relevante, nós chamamos de fonte de informação. E muitas vezes as pessoas associam a biblioteca virtual em saúde, ou o modelo da BVS, a ações apenas, né, é um site na internet, não está somente na internet. E, né, a BIREME, em conjunto com outras instituições, tem trabalhado nesse sentido também de ir além disso, né? Então, existem iniciativas como as estações BVS, né, que são computadores com acesso à biblioteca virtual em saúde, que em parceria com o Ministério da Saúde estão sendo implantadas em secretarias estaduais de saúde, né, agora numa esfera mais municipal, com capacitação para que as pessoas que estão trabalhando com o SUS nas pontas tenham acesso a essa informação.
gravação de depoimentos em rádio, ou seja, produzir informação em saúde relevante em áudio para que possa ser divulgado em rádios comunitárias para chegar, né, em populações que não viriam até a internet. Né? Então, tentando trabalhar com uma série de tipos de informação, científico, técnico, didático, factual, tácito, inclusive, né, de tentar registrar conhecimento de pessoas, né, para passar e transformar isso em informação. E na DPS a gente agrupa a informação em 6 tipos. Né? Então, fontes primárias, fontes secundárias, terciárias, fontes de disseminação da informação, comunicação, comunidades virtuais, notícias, e ainda metodologias, tecnologias, guias, aplicativos, terminologias, né, que acabam sendo fontes, né, que atravessam horizontalmente, né, todas essas fontes de informação. Então, fonte de informação em rede significa maximizar a exposição, visibilidade, acessibilidade, uso e impacto. Né, e a BVS cumprindo esse papel, então, de registrar, de organizar, né, para que todo mundo fale a mesma linguagem. Então, colocando em ressonância os conteúdos das fontes de informação da BVS. Tem algumas forças, algumas forças, né, que nós dizemos que movem o desenvolvimento da BVS. O primeiro deles é a evolução da cooperação técnica e informação científica, né, na América Latina e Caribe. Segundo, é todo o movimento de Open Access, né? Então, a reestruturação dos fluxos de informação científica e técnica, né? E quem conhece o Cielo, né? Que é Scientific Electronic Library, né? Quem conhece um pouco desse movimento que é feito em prol do Open Access. Gestão da informação e conhecimento, desenvolvimento de organizações aprendizes, a própria sociedade da informação e formação de consenso, né, de que o acesso à informação científica e técnica é essencial para o desenvolvimento social e econômico, né, e gera saúde em particular, né, lembrando daquele conceito de saúde, né, enquanto situação de bem-estar. Como se desenvolve uma biblioteca virtual em saúde? Né? Então, ela é sempre operada por meio de comitês consultivos, comitê executivo e secretaria executiva. E esses comitês, eles são conformados por instituições produtoras, intermediárias ou usuárias de informação, né, nessa área em específico. Então, a operação do conjunto de fontes de informação, ela é descentralizada, ela é feita de forma cooperativa e segue alguns critérios de qualidade, adotando metodologias, né, e tecnologias que são públicas, né, de domínio público. Então, a gente fala de metodologias públicas, a gente está falando ali de metodologia da BVS, planos de trabalho, matriz de responsabilidades. Depois eu falo um pouquinho. Então, o que faz um comitê consultivo de uma BVS? Ele toma decisões políticas, ele estabelece e aprova um plano de trabalho, né? Ou seja, qual vai ser o norte, qual vai ser o trabalho dessa BVS, qual é o objetivo. Coordena a divisão de trabalho entre as instituições, né? Então a gente está falando de fontes de informação, a gente falou lá de, bom, eu posso ter bases de dados bibliográficas, eu posso ter catálogos de sites, eu posso ter linhas de trabalho com tecnologia, com revistas. E nesse momento a gente diz, bom, instituição A pode liderar a parte que trabalha com comunidades virtuais, porque já tem toda uma linha de trabalho, uma iniciativa, né? Já vem atuando com isso. A instituição B trabalha mais com periódicos, né, ou produz uma determinada revista, então pode trabalhar na linha, né, das revistas científicas ou revistas de divulgação. A instituição D trabalha muito com catálogos de sites ou com literatura científica, e com isso são distribuídas as atividades, de modo que a gente sempre tem instituições líderes em determinadas fontes, né, e instituições colaboradoras em outra. Então eu posso liderar literatura científica, mas também colaborar com revistas, com comunidades virtuais, né, e vice-versa. Então, esse trabalho ele é feito de forma entrelaçada. Identificar oportunidades, né, e brechas informacionais, definir e orientar critérios de qualidade dessa BVS, definir quais vão ser as prioridades, né, porque nesse momento a gente começa a identificar, nossa, tem tanta coisa para fazer, ou tem tantas linhas que se poderia trabalhar, tem tanta informação que poderíamos publicar, qual vai ser o nosso foco nesse momento? Controlar e avaliar o desempenho da BVS e obter fontes de financiamento, né, para apoio de projetos específicos, né, que eventualmente, né, tem custos envolvidos em tudo isso. A gente
gente tem o papel do comitê gestor também, que também é chamado de comitê operacional ou de comitê executivo, né? Algumas UTS vão adaptando essa terminologia, que ele é conformado por bibliotecas, por centros de informação, de instituições que fazem parte do comitê consultivo. E as funções principais são operar propriamente essas fontes de informação, né, de forma descentralizada, manter atualizados os conteúdos, enfim, é todo um grupo de trabalho que ingressa conteúdos na DPS, né, com base nas definições do plano de trabalho, das orientações do comitê consultivo. Eles também atendem capacitações técnicas, né, para acompanhar o desenvolvimento tecnológico da DPS. E a Secretaria Executiva, que normalmente ela é representada por meio de uma instituição com condições tecnológicas, né, e até de recursos, para fazer esse papel de articuladora entre o comitê consultivo, entre o comitê executivo. Então, essa Secretaria Executiva, ela vai organizar as reuniões, ela vai chamar todo mundo, ela vai ver, bom, essa divisão de responsabilidades que nós fizemos, né, que a gente chama de matriz de responsabilidades, ela está funcionando adequadamente? Todo mundo está cumprindo o seu papel? Todas as fontes de informação estão sendo atualizadas? A página está atualizada? Vamos acompanhar as estatísticas. O site está sendo acessado? Não está? Enfim, ele vai fazendo todo esse acompanhamento e essa articulação entre todas essas instituições. Por onde começar tudo isso? Bom, tem um passo inicial, que é articular redes de produtores intermediários e usuários, né? Acho que por isso que estamos todos aqui. Tem uma segunda etapa, que é promover o desenvolvimento de comunidades virtuais, comunidades de prática, e desenvolver um plano de ação de acordo com prioridades e necessidades. Muitas vezes, essas etapas, né, elas sobrepõem, algumas vêm antes, algumas vêm depois. A gente tem bibliotecas virtuais que surgem, né, como uma iniciativa, depois conforme o comitê, né, existe uma certa flexibilidade nisso. Mas sempre tendo como foco, bom, primeiro, quem são meus usuários, né, qual é o público-alvo, quem eu quero atingir, né, que tipo de material eu quero colocar lá, quais são as necessidades de informação deste usuário, quais são os principais problemas de saúde do país, né? A gente sempre leva isso em consideração, ou seja, quais são os temas que os usuários estão buscando mais informação, e normalmente eles são convergentes, e que informação e que tipo de informação nós queremos promover. Eu vou mostrar rapidamente, para vocês terem uma ideia, dois exemplos, né? São dois cases. Um que é a BPS Saúde Pública, o Adalberto falou um pouquinho, que ela existe, né, desde 99, ela é uma das maiores bibliotecas virtuais de saúde no Brasil e uma das primeiras também a ser consolidada dentro desse modelo. E a BPS Economia da Saúde, que, né, enfim, nasceu no ano passado, está em desenvolvimento ainda, né, mas acho que dá para ter uma ideia. Então, primeiro de tudo, a BPS Saúde Pública, né? E ela surgiu, então, como um portal constituído de fontes de informação relevantes para responder às necessidades de informação científica e técnica na gestão da saúde pública. E Comitê da BPS Saúde Pública, né? Hoje formado pelo Ministério da Saúde, a Fiocruz, por meio da Escola Nacional de Saúde Pública, né, e o Centro de Informação Científica e Tecnológica, a USP, né, na Faculdade de Saúde Pública, o Centro de Informação e Referência, OPAS, né, Representação Brasil, Abraço, Instituto Brasileiro de Saúde Coletiva, a BIREME e a UFBA, por meio do Instituto de Saúde Coletiva. Então, essa é a carinha da BPS Saúde Pública, né, e aqui dentro a gente vai ter, primeiro, então, um espaço para acesso direto às fontes de informação, e a gente tem a BPS em algumas grandes áreas. A navegação por temas, né, na área de saúde pública, uma área de comunidades, né, que é esse espaço organizado por gestores, comunidades específicas, e uma área comum de pesquisa livre em todas as fontes de informação. Então, olhando primeiramente, então, quais as fontes de informação que nós temos aqui? Tem uma área de diretórios, que tem diretórios de eventos, links para o currículo Lattes, né, para saber quem são os principais pesquisadores e grupos de pesquisa na área de saúde pública. Esse é o diretório de eventos da BPS Saúde Pública, onde eu posso ver, ele sempre vai mostrando quais são os próximos eventos. Eu posso escolher clicar em algum deles e visualizar mais detalhes, onde ele acontece, qual é o público-alvo,
informações de chamada de trabalhos. E além disso, eu fico com todo um histórico também de eventos anteriores. Né? Então, se porventura eu precisar recuperar a página de um determinado evento que aconteceu, eu tenho esse registro também. Indicadores em saúde, né? Então links para indicadores. Uma área de terminologia em saúde, né? Que tem acesso ao vocabulário DEX, que é um dos descritores em ciências da saúde, né? Que ela é uma fonte transversal e utilizada em todas as outras fontes, que é um vocabulário controlado usado para indexar, né? Para garantir a qualidade da indexação. Classificações de doenças, glossários, dicionários, fontes terminológicas. Né? Então, por exemplo, aqui tem famílias de classificações da OMS, outras classificações, o próprio CID. Uma área com sites relevantes para a área de saúde pública, que é o que nós chamamos de LIDS, localizador de informação em saúde, onde eu posso ou fazer uma pesquisa livre, ou escolher um determinado tema, por exemplo, medicamentos, vacinas e insumos. E ele vai me mostrar, bom, são esses os registros que tem, ele vai mostrar o título da página, um breve resumo, o link. Bom, se me interessar realmente essa informação, eu posso chegar na página, ou seja, eu vou linkando todas as outras páginas que têm assuntos afins com a temática que eu estou trabalhando. E além disso, a área de pesquisa livre na BVS Saúde Pública, né, onde eu estou pesquisando simultaneamente em todos os outros espaços. Então, por exemplo, eu coloquei lá vacinas e AIDS, duas palavras-chave. E ele vai fazer a pesquisa. Bom, vacinas e AIDS. Ele me mostra em cada uma das fontes de informação, aquele númerozinho ao final, é a quantidade de registros que ele encontrou. E aí eu posso escolher. Bom, se eu quiser ver dentro do acervo da Biblioteca do Ministério da Saúde, eu clico ali e eu vou para a página e enxergo quais são os registros que eu tenho. Ou eu posso, por exemplo, visualizar na base de dados da Coleção Nacional de Fontes de Informação do SUS, né? Que é coordenado pelo Ministério da Saúde também. Posso optar por olhar na LILAX. Né? E ele vai mostrar, bom, na LILAX, né? Inclusive mostrando ali que essa, né, é um artigo da Revista de Saúde Pública e tem texto completo disponível na Cielo. Uma outra iniciativa dentro da saúde pública, lançada há um ano e meio, mais ou menos, foi o portal de teses e dissertações, né? Enfim, buscando trabalhar com teses também. Então, a partir daí, é uma iniciativa que ela é liderada pela ENSP, da Fiocruz, né? Então, foi construído esse portal, onde vão ter bases de dados bibliográficas, né, com teses defendidas naquelas instituições ali do lado, e, além disso, um diretório de defesa de teses e dissertações. Que vai me mostrar para aquelas instituições quais são as próximas defesas que acontecem. Né? E ele vai montando o histórico das defesas anteriores. No momento que alguém defendeu uma determinada tese, um determinado assunto, né? Enfim, então vai defender, eu anuncio no meu diretório de defesas, isso fica programado aqui, então eu posso clicar em cima, por exemplo, hoje a Estela Márcia Saraiva Campos, ela está defendendo lá no Instituto de Medicina Social da UERJ, né, uma tese de doutorado chamada Estratégia da Saúde da Família e sua proposta de reestruturação do modelo assistencial do SUS. Né? Posso clicar aqui e ver detalhes. Bom, em que sala, onde, que horário, quem é a banca, né, todas as informações da tese. Isso fica armazenado no histórico. No momento que essa tese, né, ela foi entregue, enfim, seguiu todo o processo legal e ela vai para a biblioteca, ela passa a fazer parte também da base bibliográfica, né? Vem para a LILAX, se estiver de acordo com os critérios. Pode estar disponível em texto completo ou não, né? A gente não interfere nisso, é uma regra de cada instituição que defende. O ideal é que sempre esteja, né? E aí vai fazendo todo esse caminho. Bom, além disso, então, a gente falou um pouquinho das pesquisas por fontes de informação, áreas temáticas. Então, tem a partir de 8 grandes temas, né, enfim, que vão se desdobrando. Eu posso escolher um determinado tema. Aqui eu peguei políticas, planejamento, administração e saúde. Vejo que ali embaixo tem reforma do setor saúde,
posso explicar e também, da mesma forma, fazer a pesquisa. Então, eu vou navegando os temas de forma hierárquica. A área de comunidades, onde eu tenho espaços com informação para apoio à tomada de decisão, que são espaços mais voltados para o gestor, estações BVS, então, né, as instituições que receberam estações, fóruns virtuais, redes de evidências, listas de discussão, comunidades virtuais, todo esse processo. E aí, a BVS, Economia da Saúde. Né? Então, nós temos aqui a saúde pública, a economia da saúde. O comitê consultivo formado no ano passado, né, se reuniu 2 vezes, pelo Ministério da Saúde do Brasil, né, por meio de algumas secretarias, a Unifesp, Universidade Federal de Minas Gerais, IPEA, IREME, CONAS, CONASENS e a Associação Brasileira de Economia da Saúde. E eles têm um comitê pendente. Então, essa aqui é a BVS ECOS, né, a gente chama BVS Economia da Saúde. É interessante que as BVS, depois de um tempo, elas escolhem alguns apelidos. Né? A gente fala de BVS Saúde Pública, mas a gente fala BVS SP. Né? E quem não conhece, vocês acham que é SP, é São Paulo, mas a BVS Economia da Saúde acaba ficando o BVS ECOS. Também a gente vai ter uma área de pesquisa por temas, que nesse caso eles optaram por dividir em áreas de aplicação e tipos de estudo. Então, são alguns tipos de estudo pré-definidos ou algumas áreas de aplicação, onde eu posso escolher uma delas para fazer a busca. Posso pegar novamente, né, por exemplo, medicamentos, insumos e assistência farmacêutica. Clico ali, vai fazer a busca em todas as fontes de informação que eu optei por ter nessa BVS. Eu escolho a que eu quero ver, vou pegar a Lilacs. E aí ele vai me mostrar. Isso é um exemplo de um registro recuperado na Lilacs, né, que é de uma revista, né, que inclusive está na Cielo. E ali, na direita, né, esquerda de vocês, vai ter algumas opçõezinhas, algumas funçõezinhas. Uma delas é, eu posso ver esse documento, um texto completo do Cielo Brasil, ou seja, da Lilacs. Eu fui para a fonte primária, que é a Cielo, e eu enxergo esse documento, texto completo. Eu posso também, a partir da Lilacs, encontrar um currículo para o Lattes, né? Ou, a partir do Cielo, né, chegar nesse currículo Lattes do pesquisador que escreveu o artigo. E da mesma forma também o caminho inverso. Vocês veem que aqui eu tenho um linkzinho que voltaria para a Lilacs, né? Teria um linkzinho que vai para o Cielo, ou seja, se eu estou navegando no currículo Lattes desse pesquisador, eu clico aqui e vejo quais são os artigos que ele tem publicado na Cielo. Então, é novamente aquela ideia, né, de ir traçando uma rede onde eu possa ir navegando em infinitas fontes, sempre buscando relacionar elas entre si. E nunca tratando de iniciativas isoladas, né, sempre então por meio de parcerias com o CNPq, com o CAPES, enfim, promovendo esses acessos. A Economia da Saúde também tem diretórios, no caso deles, eventos, eles têm diretórios de cursos, né, onde eles relacionam quais são os cursos de pós-graduação em Economia da Saúde, né, no Brasil, né, porque a Economia da Saúde é uma área mais incipiente ainda, enfim, são poucas as iniciativas, para pesquisadores, Lattes, grupos de pesquisa também. Catálogos de site, né, que contém um grupo de sites previamente selecionados, indexados e validados conforme critérios de qualidade da BVS. Uma área com revistas científicas, né, então todo o trabalho de levantamento aqui. Quais são né, as melhores revistas ou o que nós temos de revistas que falam de economia da saúde, né? Então é oferecida toda uma relação de ok, essa é a seleção. E a comunidade virtual, né, que é um espaço para promover debates, né, entre profissionais atuantes em economia da saúde, que tem também uma área de notícias, né, onde são expostas notícias atualizadas, sempre, né, dentro dessa temática, e além disso espaço para o usuário se logar, trocar ideias, promover fóruns, chats, né, que ainda está sendo adotado por esse comitê. Eu acho que na verdade era um pouquinho disso, né, porque eu gostaria um pouquinho, mas dá uma ideia para vocês de o que a gente fala em termos de biblioteca virtual de saúde. A Imaculada vai falar um pouquinho agora da BVS Psi, que é mais uma iniciativa, né, que também com foco na articulação da rede, né, além da BVS. Você conhece?
Bom dia, obrigada pelo convite, obrigada, professor Laércio. É uma alegria estar aqui falando de biblioteca virtual, porque nós amamos fazer biblioteca virtual. Eu vou responder algumas perguntas e vou me deter na nossa página principal. Algumas perguntas que eu acho importante responder nesse momento de conformação de uma rede para a biblioteca virtual. Eu quero começar dizendo que não se faz biblioteca virtual sozinho. E mais importante do que subir um site na internet é conformar uma rede de colaboradores. Isso, na verdade, é o mais difícil. E é o que não aparece deliberadamente na internet. Então, é preciso que todos os envolvidos com a área estejam na biblioteca virtual, ou de uma forma ou de outra. Então, eu vou responder aqui, vou tentar responder algumas perguntas. O que é a biblioteca virtual de psicologia? Para nós, ela é o espaço virtual do psicólogo brasileiro. E é aqui que o psicólogo brasileiro deve estar de uma forma ou de outra. O psicólogo, aquele que está na academia, aquele também que está na clínica psicológica, de alguma forma o psicólogo precisa estar aqui. E como ele aparece aqui? Né? Então é outra pergunta que eu vou responder. Como o psicólogo aparece nessa biblioteca virtual? Como ele participa? Porque, como eu disse, é uma rede de colaboradores. Todos precisam participar. Então, eu vou fazer um resumo de como participam. Como que participam as universidades? Então, elas participam através da Rede Brasileira de Bibliotecas da área de Psicologia. Então, nós temos uma rede composta por 105 bibliotecas de todo o Brasil que trabalham com psicologia. Então, se a biblioteca trabalha com psicologia, ela tem que estar na nossa rede. Ela precisa estar participante dessa rede. E, às vezes, a biblioteca, naquele determinado momento, não pode colaborar, não pode trabalhar, não importa. Né? Ela vai estar na rede e, quando ela puder colaborar, ela vai. Como que ela colabora? Fazendo a indexação das revistas, fazendo a entrada de dados dos eventos, fazendo a entrada de dados das teses, porque nós temos uma base de teses. Então, ela faz a parte de entrada de dados, de armazenamento da informação. Então, com isso, nós temos todos os cursos de psicologia cooperando na rede. E agora, para que o MEC reconheça um curso de psicologia, esse curso de psicologia precisa ter uma biblioteca e a biblioteca precisa estar na nossa rede. Então, se a biblioteca não estiver cooperando na rede de psicologia, o MEC não dá o reconhecimento para aquele curso. Então, começou pelo Conselho Federal, que não certificava o curso, agora o MEC também já exige que esteja na nossa rede. Então, antes mesmo de um curso começar, a biblioteca já está participando da rede. Isso é um ganho muito grande, porque à medida que ela se integra à nossa rede, automaticamente ela passa a receber todas as revistas de psicologia que se publicam no Brasil. São 151 títulos correntes. Automaticamente ela passa a receber todas em doação. Além disso, ela recebe todas as publicações que o Conselho Federal de Psicologia publica, e que é muita coisa. Então, elas começam a receber isso em doação. E outras publicações que há, então, aquele entrelaçamento na rede. Umas bibliotecas começam a compartilhar doações com a rede. Então, isso é como funciona com a rede de bibliotecas, composta por 105, ampliando até o próximo mês, estão a 111, porque as 6 que faltavam estão entrando agora. Com isso, nós temos a cooperação de todo o Brasil na rede de psicologia. Então, é assim que os cursos estão, né, de psicologia. Além disso, nós temos um diretório dos cursos de psicologia. Então, nós damos a informação de todos os cursos de psicologia também na biblioteca virtual. Como aparecem os editores de revistas? Nós temos, então, uma base de dados que indexa a literatura nacional publicada em revistas de psicologia. Então, os editores de revistas têm presença a partir dessa base de dados. Nós dizemos que é o carro-chefe da biblioteca virtual. Por quê? Porque nós temos o controle bibliográfico de
toda a produção nacional publicada em revistas de psicologia a partir dessa base de dados. A base indexa a literatura desde 1949 até atualmente. E atualmente nós temos 151 títulos correntes indexados. Então você tem aí o panorama da produção nacional publicada em psicologia. Como que os editores de livros aparecem na biblioteca virtual? Nós temos uma fonte de informação chamada Index PC Livros. Então é como se fosse um catálogo onde as editoras de livros fazem a divulgação dos seus livros, então apresentam ali o sumário do livro, uma sinopse, a capa do livro, fazem uma divulgação, uma vitrine virtual. Nós damos uma vitrine virtual para as editoras. São os livros que estão disponíveis no mercado editorial. Então, o psicólogo tem a notícia daquele livro, por exemplo, se lançou um livro de psicologia, automaticamente a editora faz o cadastro desse livro na base de dados, então o livro fica com a notícia divulgada na biblioteca virtual, e aí, para que ele compre, então ele vai comprar direto com a editora. Então, nós fazemos uma vitrine. A partir do ano que vem, nós vamos ter como se fosse uma Amazon da psicologia. Nós vamos ter uma única livraria vendendo para as 34 que fazem a divulgação no site. Então, nós queremos que apenas uma se responsabilize pela venda dos livros. Por quê? Porque isso já se expandiu para fora do Brasil. Então, as editoras agora vendem livro para Portugal, para outros países via biblioteca virtual. E eles entram em contato conosco e nós não fazemos aquisição. Então, nós queremos que ele vá para um lugar fazer essa aquisição de forma mais rápida e mais fácil. Com isso, nós temos a integração dos editores de livro. Contrapartida. Todos os livros publicados são encaminhados até o momento para a nossa biblioteca e para todas as bibliotecas públicas que estão na rede. Então, todas as bibliotecas públicas não compram mais os livros nacionais. Recebem em doação através da cooperação com as editoras. Queremos ampliar essa doação para 105 bibliotecas da rede. É a nossa meta. Bom, com isso nós temos a integração dos editores de livros de psicologia. Como que nós estamos integrando os cursos de pós-graduação? A partir da base de teses. Como a Cláudia mostrou, nós também temos uma base onde aparecem as teses de psicologia no Brasil. Como nós integramos o aluno de especialização? Nós temos uma fonte de informação onde nós publicamos os, entre aspas, melhores trabalhos apresentados. Então, o curso é responsável por eleger os melhores trabalhos, encaminham para a nossa biblioteca e nós publicamos aqui o texto completo dessas monografias. Com isso, nós temos a integração do psicólogo que está fazendo especialização. E o aluno de graduação? Nós estamos conformando uma fonte de informação que vai ser lançada num evento no Nordeste para ter a presença do aluno de graduação também. Então, há um concurso da psicologia brasileira onde se premia os 5 melhores TCCs defendidos nos cursos de psicologia. Cada curso de psicologia encaminha para concorrer 5 trabalhos daquele ano. E o Conselho Federal, então, faz o sorteio dos 5 melhores trabalhos. Esses trabalhos vão compor uma fonte de informação, para que o aluno de graduação também tenha presença na biblioteca virtual. Bom, com isso nós vamos, então, abraçando todo psicólogo. Aquele psicólogo de consultório, aquele que não está na academia, ele também precisa estar na biblioteca virtual. Mesmo porque, vocês vão ver mais à frente, ele que paga a conta da biblioteca virtual. Então, se ele, principalmente por isso, ele precisa ter presença também. Nós estamos fazendo uma fonte de informação que vai entrar no ano, esse ano, onde estão as práticas profissionais. Então, aquele psicólogo que está lá numa clínica atendendo crianças com problemas de drogadição, vai poder registrar sua prática profissional numa base de dados. E com isso, ele tem a presença assegurada. Com isso, nós conformamos, então, toda a rede de colaboradores. Todos são usuários, mas todos são produtores na biblioteca virtual.
Então, a biblioteca virtual é isso, uma grande rede de pessoas produzindo e utilizando informações. Né? Então, isso é a biblioteca virtual. Quem faz a biblioteca virtual? Todos os colaboradores. Então, as editoras têm senha para entrar dados, as bibliotecas da rede também fazem entrada de dados, os editores de revistas também, porque nós temos um portal chamado PPC, que são os periódicos de psicologia no formato eletrônico. Pode clicar na lista alfabética, Patrícia. Nós atualmente estamos com 33 títulos. Esse portal se tornou latino-americano desde o ano passado e a meta é que se publique as melhores revistas de psicologia da América Latina aqui. A meta é ter uma revista de cada país até 2008. Então, nós queremos ter aqui a presença do editor. E o que é na Universidade de São Paulo? É a sede da biblioteca virtual. Aquele lugar físico onde a biblioteca virtual precisa efetivamente estar. Tem um lugar que precisa estar pessoas, computadores e um ponto de encontro onde as pessoas possam correr. Então é a sede que é na Universidade de São Paulo. Agora, a Universidade de São Paulo não é a dona da biblioteca virtual. Então, é outra pergunta que eu vou responder para vocês. De quem é a biblioteca virtual de psicologia? É de todos que têm na psicologia seu objeto de trabalho. Então, a biblioteca virtual é de todos, né? Então, a biblioteca virtual é do Conselho Federal de Psicologia, é da Universidade de São Paulo, é da rede, é do Fórum Brasileiro das Entidades de Psicologia. Como que cada um se faz presente enquanto biblioteca virtual? O sistema de conselhos de psicologia é quem paga a conta da biblioteca virtual até esse ano. O Conselho Federal de Psicologia, juntamente com os 26 conselhos regionais, é quem paga a conta da biblioteca virtual. Então, ele retira daquela anuidade que o psicólogo paga R$5 por psicólogo e repassa para a biblioteca virtual. É muito pouco. R$5 é praticamente nada, né? São 150 mil psicólogos no Brasil. Quando você multiplica 5 por 150, a conta ficou muito boa, ficou muito interessante, né? Então, essa verba é repassada para que nós contratemos funcionários, para que nós possamos viajar para apresentar a biblioteca virtual, para que nós possamos fazer cartazes, folhetos como esses que eu entreguei para vocês, para que nós possamos ter presença garantida em todos os congressos de psicologia do Brasil. Onde tem um congresso de psicologia no Brasil, nós estamos com estande fazendo demonstração, ou então com palestras, com mesas redondas, com cursos. A semana que vem nós vamos estar em São João del Rei, dando curso de como preparar artigo científico para publicar em revistas de psicologia. E quem paga essas viagens, quem paga tudo isso? É esse dinheiro que sai do psicólogo. Então, foi a forma como o Conselho Federal aprendeu a reverter parte do que o psicólogo paga para fazer fonte de informação. Então, é assim. E esse ano agora nós também vamos começar a receber dinheiro das entidades de psicologia. Então, é a psicologia, a entidade da psicologia social, da psicologia infantil. A psicologia tem as suas associações, as suas sociedades. Elas fazem parte do fórum. O fórum faz parte do Comitê Consultivo da Biblioteca Virtual. Então, todas essas entidades são donas da Biblioteca Virtual. Então, agora elas também passam a repassar parte da sua verba para a Biblioteca Virtual. Cada um repassa o que pode. Quem pode repassar mais, repassa. Quem pode repassar menos, repassa. Mas todos têm essa responsabilidade para a Biblioteca Virtual. Então, é daí que vem a nossa verba. Com essa verba, nós pagamos atualmente 6 funcionários. Onde eles trabalham? Na nossa biblioteca, na sede da Biblioteca Virtual de Psicologia, que fica lá na USP. Então, é assim que se dá a organização financeira da Biblioteca Virtual. Esse ano nós vamos expandir, a partir do ano que vem, os cursos de psicologia também passarão a colaborar com um pouco de dinheiro para a manutenção da Biblioteca Virtual. Então, nós vamos visitar os cursos de psicologia, mostrar
o benefício da biblioteca virtual e pedir para que ele também colabore um pouco com a biblioteca virtual. Para isso, nós queremos ter a fonte com os TCCs já no ar. Porque primeiro você tem que mostrar para depois pedir. Não tem jeito. Então, quando eu digo que o mais importante não é o site, não é o mais importante no sentido de que a informação precisa estar toda ali no primeiro momento. Mas você tem que ter alguma coisa para mostrar. Porque enquanto as pessoas não veem, elas não acreditam. Então você põe a amostra grátis, mostra e depois dá a facada. Por que fazer biblioteca virtual é caro? Não é barato. Exige muito dinheiro, muito trabalho de especialistas, e isso não é barato. A nossa biblioteca virtual, fora todo o investimento feito pela Universidade de São Paulo, porque à medida que ela fica na Universidade de São Paulo, o meu salário é pago pela USP e da minha equipe toda. São 20 trabalhadores na biblioteca que trabalham indiretamente ou diretamente para a biblioteca virtual. Então, toda essa verba, ela não aparece na planilha de custos da biblioteca virtual, mas é uma conta alta. Porque, pois não. Quanto mais ou menos? Quanto gasta mais ou menos? Olha, nós gastamos, fora toda essa parte que não é nem computada, que é a parte do trabalho da equipe contratada pela USP, essa parte nós nunca colocamos em planilha de custos. Fora isso, esse ano nós recebemos do Sistema Conselhos R$420 mil para fazer a biblioteca virtual. Mas por quê? Porque depois eu até posso mostrar para vocês, nós estamos expandindo para a América Latina. O nosso modelo agora está sendo expandido para a América Latina. Então, se a Patrícia clicar aqui na BGS Lápis, então nós já temos até um portal latino-americano para psicologia. E ali nós temos um mapa dos avanços da biblioteca virtual. Pode clicar. Então, aqui nos avanços, nós temos todos os países da América Latina que já tem... Está entrando na placa. Porque ele é pesado, Aqui no mapa, nós temos, então, todos os países da América Latina que nós já temos algum tipo de ação. E nós já temos uma biblioteca virtual na Colômbia, conformada no modelo da nossa. Igualzinha a nossa, desenvolvida na Colômbia. Estamos lançando um protótipo no Peru e até o final do ano um protótipo no México também. A ideia é que cada país que tenha condições para isso, tenha a sua própria biblioteca virtual e que depois nós tenhamos, e nós já temos um buscador que vai buscar em todas ao mesmo tempo. Então a ideia é ter a organização do conhecimento na América Latina. E por enquanto, quem está pagando essa conta? Quem está pagando essa conta, por enquanto, é o Sistema Conselhos de Psicologia do Brasil. Porque para isso implica eu viajar, mostrar o projeto e conseguir formar exatamente isso que vocês estão fazendo aqui, que é o mais difícil, o comitê consultivo. Então, tudo isso é investimento que precisa ser feito. Toda essa conta é paga, por enquanto, pelo Brasil. Porque o Brasil entendeu, então não tem. O Brasil entendeu que a biblioteca virtual é uma coisa muito boa para o psicólogo. Ele se sente muito feliz por ter isso. Então, numa atitude generosa, está expandindo isso para a América Latina. E nós estamos na coordenação desse projeto também. Então, é por isso que está ficando tão cara essa conta. Mas Comprei pessoas, mas tem que comprar. sim, assim, mas você primeiro, como eu disse, primeiro você precisa mostrar um resultado, Então, agora, por exemplo, a Colômbia, até pouco tempo atrás, para a Colômbia participar, nós pagávamos a viagem, agora eles vão, por conta deles. Então, e a ideia é que agora, além de ficarem por suas contas, daqui a pouco nós queremos arrecadar um pouco de verba para ajudar nos custos para a manutenção da biblioteca virtual. Porque esse custo só tende a aumentar. À medida que nós demandamos mais tecnologia da BIREM, mais trabalho da equipe da BIREM, porque a BIREM dá todo o suporte para isso. Não é tarefa fácil, Então, nós queremos arrecadar verba da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia. Porque assim como o Brasil se organizou com o seu Fórum das Entidades de Psicologia, a América Latina está se organizando como a União Latino-Americana das Entidades de Psicologia.
Né? Então, é assim que nós temos os recursos para a biblioteca virtual. Lógico que tudo que a USP fornece enquanto sede da biblioteca virtual não aparece diretamente na planilha, mas também é um custo alto. Né? Você volta para a brasileira? Bom, e com isso, então, eu respondi onde fica a biblioteca virtual. A biblioteca virtual, ela fica na internet para o usuário final acessar. Mas ela fica uma parte na Universidade de São Paulo, onde é a sede, onde estão as pessoas trabalhando com a biblioteca virtual. Mas ela fica em todo o Brasil, porque toda a rede alimenta. E onde fica o servidor? Em Brasília. Né? Então, o nosso servidor fica na sede do Conselho Federal de Psicologia. Lá no Conselho tem um servidor dedicado para a biblioteca virtual. Então, a biblioteca virtual de psicologia ela está em todo o Brasil. Né? Ela não está na Universidade de São Paulo. Na Universidade de São Paulo está a coordenação técnica. Tá? Quem coordena a biblioteca virtual? É o Comitê Consultivo. O Comitê Consultivo então, é composto por um representante da BIREM, a Patrícia participa das nossas reuniões. O Comitê Consultivo é conformado pelas entidades do Fórum Brasileiro das Entidades de Psicologia, então a participação da BIREM, do Fórum, dos Conselhos Regionais e Federais e mais a Universidade de São Paulo enquanto coordenação técnica. Então é assim que se dá a coordenação da biblioteca virtual. Você pode voltar. Bom, e nós temos muitas fontes de informação, que aqui não é o caso de mostrar, porque a Cláudia mostrou as bibliotecas virtuais, elas têm o mesmo modelo e basicamente os mesmos recursos de informação. A grande vantagem, aprender a buscar em uma, sabe buscar em todas. Então, quem já usa a BVS da BIREM, sabe usar a psicologia, sabe usar a de saúde pública e sabe usar a de psicologia de ciência do esporte, a BVS Ciência do Esporte também. Essa é a grande vantagem, né? E para que serve a biblioteca virtual de psicologia? Nós dissemos que serve para dar visibilidade ao conhecimento gerado no país e agora na América Latina. Mas serve basicamente como um ponto de encontro da psicologia brasileira. Então a psicologia brasileira se encontra aqui, na biblioteca virtual. Né? E os psicólogos agora dizem que a biblioteca virtual de psicologia é a melhor coisa que aconteceu para a psicologia brasileira nos últimos 50 anos. Né? Então é uma coisa que o psicólogo reconhece e ele já não fica mais sem a biblioteca virtual. Tanto é que nós estamos no orçamento efetivo do Conselho Federal. Assim como ele paga as contas dele, a biblioteca virtual é uma das contas que ele tem como meta todo ano. Né? Então, por quê? Mas primeiro, essa biblioteca virtual se conformou e apareceu como importante e necessária. Bom, então, o que nós temos na biblioteca virtual é essa organização. Como nós trabalhamos? Quem trabalha? Todos trabalham. Né? É de todos. A biblioteca virtual não é da Universidade de São Paulo, não é do Conselho Federal. Só que nós temos uma participação enquanto coordenação. Então, nós temos um comitê gestor, composto por psicólogos, e onde estou eu como coordenadora técnica. Nós temos um comitê consultivo, composto por todos os presidentes das entidades da psicologia e os presidentes dos conselhos regionais. E nós temos o Conselho Federal à frente de tudo isso. Então, revertendo para o psicólogo parte do que ele paga todo ano em fontes de informação. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês e dizer assim que a biblioteca virtual de psicologia é uma coisa que apaixona ao psicólogo. Então, é isso que eu gostaria que ela se tornasse para vocês também. Vou responder a pergunta. Posso aproveitar, já que a Gabriela chegou, eu gostaria de acrescentar uma informação. Aquele número de visitantes dessa página virtual. O número de visitantes, nós ainda não estamos, nós até temos uma estatística, né? Ela ainda não é totalmente fiel. Ela não é totalmente fiel, porque nós estamos agora terminando de fazer a centralização da biblioteca virtual no Conselho. Nós ainda temos fontes de informação aqui na BIREM. Né? Nós também começamos aqui amarradinhos na BIREM, como vocês fizeram, como vocês estão fazendo. Então, nós temos um cantinho aqui onde nós ficávamos. E
E até que nós conseguimos verba para comprar um servidor e estamos terminando de migrar agora. Mas os dados, os números estão aí. Não são totais, né? Mas são esses os números de acesso à biblioteca virtual. Bom, nós vamos aos congressos e nós sempre fazemos uma enquete. Né? Nós entregamos um papelzinho e fazemos uma enquete. Quem conhece a biblioteca virtual? Das pessoas que frequentam os congressos, praticamente 70% já conhece a biblioteca virtual e já usa a biblioteca virtual. Então, Desde quando ela existe, Imaculada? O projeto começou em 2000 e ela foi lançada em 2001. É um bebê, né? Foi lançada em 2001. É nova. Sim, em termos de tempo, né? De tempo, sim. Como você já tem essa experiência, vai servir para nós podemos continuar nosso trabalho, você pode me dar a média, ideia de média do valor da unidade do profissional de psicologia? Olha, o profissional de psicologia esse ano pagou 230. 250? Eles nunca me contam direito. Por quê? Sabe por quê? Porque eu fico olhando, né? Eu fico olhando quanto que o psicólogo pagou para saber quanto que reverteu para nós. Mas, em média, é isso, né? É mais ou menos como os outros. Quantos profissionais associados? 150 mil. Que pagam 50% que pagam. Tem que tomar cuidado, não é pontos registrados. Quando você só para aproveitar aqui. E esse custo da Mirene? Acho interessante esse fato de vocês não terem que investir tanto no material honrado para você poder desenvolver esse trabalho. Consequentemente, imagina que o pessoal colocou, durante algum tempo ficou alocado o Mirene, evidentemente apenas a parte de desenvolvimento que ficou com o grupo de psicologia. Quer dizer, tem um custo relacionado a essa questão da Mirene, correto? Sim, tem um custo também. Tem um custo para isso também. Agora, o que nós fizemos, a Patrícia até, e a Cláudia pode até afirmar o que eu vou dizer, nós vamos capacitando as pessoas para... A ideia é que a gente vá se tornando não independentes da Mirene, porque a gente sempre vai estar vinculado à Mirene. Mas o que nós queremos é dar cada vez menos trabalho para a Mirene. Porque a Mirene cada vez abraça mais bibliotecas virtuais. Eu tenho consciência que o quadro de funcionários da biblioteca da Mirene não cresce na mesma velocidade. Agora eles vão coordenar a Biblioteca Mundial de Saúde, né? Então é uma coisa fantástica, motivo de orgulho para todo brasileiro, mas eu imagino que isso não vai reverter em trabalho para eles. Então o que nós gostamos de fazer? Capacitar nossas equipes para ir deixando a Mirene para cuidar das outras que não estão tão maduras, né? Então, veja que o treinamento para marcação no PEPSIC é feito na nossa biblioteca. Para indexação na UDBI também. Nós reproduzimos isso para as nossas comunidades. Sem querer ser pertinente, qual é a razão de você colocar que vocês hoje estão vinculados à Mirene, vocês hoje estão se tornando mais independentes, mas não querem perder o vínculo com a Mirene? Porque A Cláudia, deixa eu só colocar uma partezinha. Assim, né, e quando eu falei, a Biblioteca Pública, ela é uma biblioteca consolidada, a Biblioteca Economia da Saúde, ela está em desenvolvimento. A gente tem alguns momentos, né, que são fases. Então, a fase do início, né, da incubação propriamente dita da Biblioteca de Saúde, onde a Mirene está ali desmontada, acompanhando, orientando. Né, tem a fase de desenvolvimento, onde as instituições elas vão se apropriando desse modelo, e a gente tem o que a gente chama de fase de posta em marcha, que é a partir do momento que essas instituições, essa biblioteca virtual, ela não precisa mais tanto da articulação da Mirene. E a Mirene, ela trabalha nesse sentido, de passar, né, capacitação, enfim, para que essas bibliotecas virtuais consigam ir replicando esse modelo sozinha. O modelo ele é público. Esse modelo é público. Então, assim, o modelo ele é público, os manuais, os aplicativos. Né? E quando a gente fala assim, no custo para a Mirene, como é que funciona isso? Porque às vezes é um pouco difícil para as pessoas entenderem. Né? A Mirene ela não vende a metodologia, não vende o modelo, não vende o aplicativo, né? Não é isso.
Então, assim, ali a gente tem as metodologias dos aplicativos que estão públicos, né? Tem o guia da BVS, tudo que é BVS Essencial, tudo isso é documentação que está pública, né? Enfim, é mais para cobrir os custos de acompanhamento, né? Enfim, de dar capacitação, né? De áreas técnicas de profissionais, é mais para cobrir recursos humanos, então funciona um pouco nisso. Então a gente sempre estimula, né? Hoje a gente tem um universo de 150, em média 150 bibliotecas virtuais, né, em saúde, né, em toda a América Latina e Caribe que a BN acompanha. Algumas em maior grau, algumas em menor grau, né, algumas são grandes, né, e tem grupos de investimentos grandes, outras são pequenininhas, né, são modestas. Então, assim, tem de todos os níveis. E a gente, então, né, até por não conseguir, claro, né, 150 bibliotecas virtuais, a gente não vai conseguir andar de mão dada o tempo inteiro com todas elas. Então, a gente sempre estimula isso. Né? Esse movimento da Imaculada, se age afastar não é um bom termo, né? Mas enfim, de ganhar independência é todo um movimento que a gente promove junto com eles, inclusive, e dá força, ok, levem o modelo adiante, né? Implantem os aplicativos, deem capacitações, contem com o nosso apoio para isso, né? Porque o modelo ele é público, ele está aí justamente para ser disseminado. A gente está explorando, mas como você tem essa experiência, agora não vai perder essa oportunidade. Claro. A PVS é uma pessoa jurídica? Não, a nossa não. E nós estamos dando, nós não conseguimos transformar a BVS numa pessoa jurídica, nós até tentamos. Porque seria muito bom se o Conselho pegasse a nossa verba todo ano e entregasse para que a gente trabalhasse com ela diretamente. Porque o que nós temos como um problema? O Conselho Federal, que administra a nossa verba, é uma autarquia, como vocês. Então, nós ficamos presos aos processos de pregão, que sempre demora, dificulta nossas coisas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós criamos a Associação Brasileira de Editores de Revistas Científicas de Psicologia. Né? Então, nós criamos, ela se chama ABCIP e está na fase estatutária. A sede da biblioteca virtual é na nossa biblioteca lá na USP. A biblioteca do Instituto de Psicologia da USP. A sede da ABCIP está vinculada à Biblioteca Virtual de Psicologia. A ABCIP vai ser uma pessoa jurídica e nós administramos. Então, nós vamos conseguir com isso fazer o gerenciamento da nossa verba via ABCIP. E os funcionários vocês são da USP? Não, nós temos uma equipe com 20 funcionários da USP que trabalham na nossa biblioteca e todos, de uma certa forma, trabalham para a biblioteca virtual também. Mas nós temos contratados pelo sistema Conselhos 6 funcionários, bibliotecários, mas isso agora, nós começamos com um único estagiário em 2000. Nós tínhamos um único estagiário. E aí depois nós contratamos esse estagiário como bibliotecário e é o André, que agora é o vice-coordenador da biblioteca virtual. Agora nós temos 6 funcionários trabalhando para a biblioteca virtual. Por quê? Porque nós temos um bibliotecário psicólogo contratado só para trabalhar com a terminologia de psicologia. Só para nós podermos incluir a nossa terminologia no DEX. Né? Então ele é bibliotecário, psicólogo, que está no final da contratação. E aí, pessoas para trabalharem com as diversas fontes de informação. Vou fazer uma parte só em relação a essa informação que a Flávia passou. Quando a gente fala aqui indiretamente, quando ela fala aqui indiretamente, a biblioteca da psicologia trabalha para a biblioteca virtual, porque na verdade, tudo que está disponível na biblioteca virtual está fisicamente alocado na instituição. Então, nós não duplicamos o trabalho. Na verdade, a gente utiliza o trabalho que já é realizado dentro de uma instituição e criamos mecanismos de organização, controle e disponibilização. Porque é o que a gente fala, nós temos o Google, ok? Mas se nós não estivermos na internet organizados uma base de dados, o Google também não vai recuperar. Então, por isso do indiretamente. E por isso que a gente sempre trabalha com instituições que tenham bibliotecas, centros de informação, porque também não adianta, a gente ter uma biblioteca dessa, bonita, bacana, se eu chegar aqui a uma pesquisa qualquer e não conseguir recuperar essa informação. Se eu não tiver em texto completo aqui, como que o usuário vai chegar a essa informação? Ele pode pedir uma cópia, ele pode mandar um e-mail,
para os coordenadores dessa biblioteca virtual e a rede se organiza para enviar esse documento. Né? Tem uma outra etapa aí também, que quando a gente fala em desenvolver capacidades locais, que muitas vezes acaba acontecendo, que é para essas bibliotecas, né, ou para essas instituições enviarem esses conteúdos, elas acabam promovendo a informatização dos seus próprios sistemas. Porque visto que é dado metodologia e tecnologia gratuito para ela, então na verdade é uma contrapartida. Né? Enfim, a gente, né, dá capacitação, dá tecnologia, né, enfim, para ela se organizar, informatizar. Né? Em contrapartida, ela manda uma cópia disso que ela está produzindo para publicar no DVS. Então, acaba desenvolvendo a instituição também, né? E os recursos humanos que estão lá, e a área. Né? E a área, porque é um espaço onde o pesquisador consegue publicar o seu trabalho e ter acesso a ele mundialmente. Isso aqui não está fixamente, geograficamente no Brasil. Né? Está disponível para acesso em qualquer lugar do mundo. Não, pode perguntar à vontade. Aliás, eu vim aqui mais para responder perguntas do que para outra coisa, né, Esse acesso a CBS é gratuito? Gratuito. É gratuito porque o princípio da Biblioteca Virtual da Saúde é o acesso aberto. Né? Então, é o princípio. Todo esse movimento de acesso aberto, ele vem, mas antes disso, a Biblioteca Virtual da Saúde já exaltava a importância do acesso aberto. Né? Porque com custos, nós já temos muitas fontes de informação. Então, nós precisamos tornar o acesso cada vez mais livre, mais aberto. Porque é o princípio de gratuidade, de acesso aberto. Não, então, mas isso... Isso eu acho uma isso é uma coisa Qual que vai se comprometer com o projeto disso? Então, e aí... Desculpa. É que o problema nosso é esse lado fiscal, circular, né? Então, ficou, acho que claro que tem que ter alguma entidade, pode ser a USP, uma pública, Então, nós temos um convênio. Nós temos um convênio na USP. Não, nós... Não, peraí, são 6 do conselho e 20 da USP. Mas aí é história. Não entra nessa conta. Eles são contratados pelo conselho. Na saúde pública, a gente tem uma fonte de financiamento que é o Ministério, porém, a gente tem outras instituições que dizem, ok, tem tantas horas de um profissional meu aqui que vai estar colocando conteúdos na BVS também. Então, existem formas diferentes de cooperação. Eu posso fazer material promocional porque eu tenho uma gráfica na minha instituição. Né? Eu estou nessa cidade aqui, vai ter um evento, então eu participo desse evento, promovendo toda a BVS. Isso, eu faço as pastas, eu faço os Eu posts, tenho né? webmaster que pode trabalhar com a Então, é um trabalho cooperativo, não é um trabalho isolado. E eu aproveito para trazer para vocês a oferta da USP, da Universidade de São Paulo, do Departamento Técnico do Sistema de Bibliotecas, em ter a sede da Biblioteca Virtual de Ciências do Esporte lá na Universidade de São Paulo. Então, mesmo que a Biblioteca da Educação Física ainda não esteja tão articulada para assumir essa coordenação de imediato, a Adriana Ferrari, do CIB, se prontificou a receber e aí a preparar o ambiente da Faculdade de Educação Física para ter essa coordenação, ficar como essa sede da Biblioteca Virtual. Né? E aí, então, os profissionais iriam trabalhar ali no modelo da... É uma sugestão, no modelo da psicologia. Então, na verdade, assim, né, eu estou representando o GO, né, é lógico que eu não posso falar que sim, nem que não tenho autonomia para isso, mas com certeza é uma iniciativa que ele vai apoiar. Eu não duvido disso, não tenho a mínima dor. O ganho é para as duas partes o tempo todo. Veja que a nossa biblioteca da psicologia sempre foi um centro de excelência em relação à biblioteca. Só que com o evento da biblioteca virtual, nós acabamos de virar a depositária da produção nacional da psicologia. Quer dizer, isso eu não sei se é para rir ou para chorar. Porque veja o que está acontecendo nesse momento. A CAPES, né, a comissão da CAPES, está fazendo quais livros da psicologia. É a mesma coisa da educação. Isso. E aí, toda a produção nacional está indo para a nossa biblioteca, porque a comissão vai se reunir lá. E além do mais, a gente já estava com o programa de espaço físico.
E agora nós ficamos com um problema duplo, né? Mas se nós vamos, deixa a comissão trabalhar, faz vários livros, depois nós nos organizamos com isso. Agora, esse é um ganho. Só veio porque nós somos sede da biblioteca virtual. É ganho, é só para você. E esse é um ganho que eu acho que qualquer instituição gostaria de ter, que preza a sua biblioteca. Claro. Né? O estorvo bom, digamos assim. A senhora é do conceito, não? Não, eu sou a diretora da biblioteca do Instituto de Psicologia da USP. Mas eu sou uma defensora do conceito. Onde eu vou, eu defendo o conceito. Porque é o meu provedor. É a questão de defensor, doutor, aqui na questão de discussão disso. Porque existem algumas outras questões que são legais. Por exemplo, tem juízes que dizem que a função do conselho é só fiscalização. Isso aí seria uma coisa legal. Mas eu acho que não. Prestação de serviço. O Tribunal de Contas define que o conselho não pode gastar dinheiro com isso, por exemplo. Por isso que ele perguntar qual é o mecanismo que o conselho faz para poder utilizar esse recurso para esse tipo de atividade. Ele contrata os bibliotecários, aí legalmente eu não sei dizer. Não, fica mais fácil. Nesse sentido fica fácil. Eu contrato 6 funcionários. São funcionários. Sim, o conselho faz a compra da passagem, a compra da reserva, faz tudo. Como se fosse para um conselheiro. Né? Então é assim. Não, mas é uma discussão. Mais alguma pergunta? Obrigada, então. Eu sei. Da importância, mas sempre a gente nunca sabe tudo que devia saber, certamente é mais importante ainda. Colocar a casa à disposição para apresentações durante esse processo de construção coletiva, né? Vocês vão estar juntos. E, enfim, basicamente é colocarmos à disposição a equipe toda, o que for necessário, a Laércio ou qualquer um de vocês, né? Dentro do marco da DDS Esportes ou, de qualquer maneira, a Mirene como um todo. Enfim, basicamente isso. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma rodada dos participantes. Começamos. A biblioteca virtual é feita assim, de pequenos passos, é um trabalho de formiga. Então, cada dia se constrói um pouquinho, mas é uma construção coletiva, como a Gabriela falou. Não se faz biblioteca virtual sozinho. Agora, eu só quero aqui reafirmar. A biblioteca virtual é o lugar onde todos vão se encontrar. Inclusive, o profissional, o professor de educação física, aquele que nem está na academia. Não é só para a academia. É para todos que trabalham com a matéria.
Né? Então, é nesse sentido reforçar. Bom, eu acho assim, né? Já tem uma história mais pautada em pesquisa, vem aí de uma formação que é mais voltada para isso, e já conhecia, inclusive, a BPS, não utilizo tanto quanto poderia utilizar, mas acho que obtive algumas informações aqui extraoficiais a respeito. Mas eu acho que, assim, considerando que a educação física é uma área que está engatinhando, sobretudo no aspecto científico, eu acho que é uma contribuição extremamente fundamental, importante, e acho que é uma ferramenta que vai ter muita visibilidade para a gente e desenvolvimento de área mesmo. Eu vejo por essa ótica mais científica. Então, e o que eu puder colaborar com o desenvolvimento disso, estou à disposição. Estou encantado com esse encontro de hoje, né? Do ponto de vista técnico, a surpresa de ver tantos recursos que, inclusive, eu desconhecia e não utilizava na biblioteca virtual. A alegria de verificar que, na área de ciências do esporte, as coisas já estão tão bem encaminhadas. Temos a rede virtual, se trata de articulá-la e instrumentalizá-la tecnologicamente, mas as pessoas já estão trabalhando em grupos da comunidade científica e profissional. Então eu me encantei com as possibilidades da rede, com as realizações concretas e com o que eu estou interpretando também com possibilidades políticas, de decisões políticas. O Laércio mencionou aí que, do ponto de vista da administração pública federal, é o primeiro período em que você teve um apoio tão direto. Vi pelas perguntas do professor aí na exposição que foi feita, o interesse concreto em ver como operacionaliza, como administra e tal. Então eu saio daqui animadíssimo. Para mim foi excelente. E eu sou um cara pessimista. Eu tô super otimista. Eu achei assim que foi super boa, a gente avançou pra caramba e eu tô assim, nossa, guardando as decisões aí da cúpula pra pôr a mão na massa. Quero agradecer também o convite, bastante animado também. Né? Posso fazer um relato da pertinência, né, do que nós discutimos aqui em relação às nossas frentes de trabalho. A gente vem tentando colocar em prática uma série de ações programáticas nossas que estão voltadas para a questão da gestão estratégica da informação. A apresentação que vocês fizeram, ela está na ordem do dia para nós todos os dias, né? Fiquei muito animado mesmo. Nem sempre os nossos desejos eles se materializam por conta, acho que o próprio esporte ele ainda vive uma certa incipiência de organização das demandas dele, e nós ficamos às vezes sujeitos a demandas de última hora que levam os recursos daqui para lá e falta aqui e tal. Acho que dá para entender um pouco isso. Mas traçamos aqui alguns próximos passos, né, de fazer movimentos ministério adentro e pares dentro desse circuito dos atores da comunidade esportiva. Tenho certeza que vai ter ação. Tenho certeza. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu só tenho a agradecer, dizer que estou surpreso para mais, foi bom, os convidados atenderam prontamente, teve um esforço de cidadania de vida, macularam dando aula de sempre. Eu saí otimista também, eu acho que é um momento interessante e que muda. A partir de hoje eu acho que muda bastante coisa por conta da sinergia que vai existir entre as pessoas que já estão trabalhando. É muito importante para o nosso profissional. Nós já tivemos contato com a coordenação, né, com o representante do Ministério, o Laércio, o Jorge do Confef, e a gente vai discutir, fazer os cálculos, as reflexões, tudo, e saber se é importante. Não, é importante não, se nós temos possibilidade de implantar. É importante, é muito importante. Então, uma coisa interessante, uma coisa que o profissional vai utilizar. Agora, a forma disso é que nós temos que discutir. Nós vamos levar isso aqui para a plenária, tem que discutir com a diretoria e logo a gente vai ter um retorno disso aí. Mas parabéns a todos, acho que deu para a gente ter bem uma noção clara do trabalho da BIREME.
tenho certeza que a gente possa amanhã ter um relacionamento maior, né? Vamos ver. Eu quero cumprimentar o nosso grupo Aécio por mais essa iniciativa de juntar pessoas, de dar um pontapé em projetos virtuais, em desenvolvimento. Considero o Aécio uma pessoa negada em relação a isso, que vem desenvolvendo, e uma das razões de nós estarmos sendo presentes é dando apoio, respeitando isso, porque acho que tudo se faz através do primeiro passo. Isso aqui vai acontecer com o segundo. Se não der o primeiro, eu não tenho nem direito ao segundo. Então, acho que você tem que acompanhar isso, tem que estar sempre apoiando, pelo menos buscando as alternativas em algo do gênero que foi apresentado, que eu lamento ainda não ter na educação física. O que eu sempre digo é, lamento que a nossa educação física, com tantos doutores, tantos mestres, tantas universidades, 450 universidades, enfim, todo esse investimento, que ainda não tem. Isso sim, é lamentar aqui que a nossa área não seja vista ainda como uma política pública, não seja vista uma questão que não tem investimento, que as universidades simplesmente não deem nenhum apoio, nada a respeito dessas questões. Acho que é uma questão que a gente tem que lamentar e cumprimentar o Aécio por essa iniciativa, parabenizar a BM pela apresentação, é um formato fantástico. Eu penso que é fundamental para a educação física se acoplar isso, agradecer a professora Imaculada pela brilhante explanação, pelas orientações, pelas respostas que nos deu em relação a esse processo. Dizer que realmente nós temos que separar a questão do idealismo da questão dos recursos financeiros. Infelizmente, uma coisa é a gente entender que é importante, entender que deve ser feito, e a outra é arranjar os recursos financeiros para esses projetos poderem ter andamento. Principalmente quando os beneficiários serão outros que não nós que estaríamos à frente de uma situação dessa. Então, são realmente reflexões que têm que ser feitas, têm que ser analisadas, buscar recursos financeiros para poder acoplar esse processo, mas sem dúvida nenhuma, o projeto, penso que já está atrasado, penso que já está fora do tempo, e que tem que ser dada prioridade a isso, e na medida do possível, independente do nosso esforço, nós faremos todo o possível para que não seja apenas uma reunião, e sim a concretização de algo que está faltando na nossa área. Parabéns a todos, obrigado. Fiquei muito feliz com a reunião, e como coordenador do Cibradia, de ter uma base já consolidada, sólida, com mais de 10 títulos, eu acredito que bem rápido eu vou conseguir ver no BDS. Vou fazer o máximo. Olha as candidatas aí, gente. Eu consegui fechar. Particularmente gratificante, né? A gente vê que um embriãozinho novo de BVS surgindo, né? A gente tem algumas conversas e que, né, vê possíveis novos centros, né, dispostos a cooperar na BVS, né, mandar cópia dos seus registros para Linux, querendo construir novas BVS. Acho que um pouquinho do que a gente falou, né, então, né, que ficamos à disposição de vocês, se tiverem dúvidas, qualquer coisa. A ideia é realmente plantar um pouquinho dessa semente, né, enfim, explicar um pouco de como funciona todo esse processo, é um caminho, né, enfim, que leva um certo tempo, né, a plataforma ali que tem 6 anos, enfim. O negócio que a gente chegou a comentar, se uma BVS é um bebê, né, enfim, a gente precisa de pelo menos 9 meses para, né, gerir, começar a nascer, então espero que essa sementinha esteja plantada, que os sementes estejam realmente animadas, né, então de fazer esse trabalho com informação na área de ciências do esporte. Eu só tenho a agradecer a presença de todos, espero que vocês, como a Cláudia falou, saiam daqui animados, interessados na metodologia, na receita. Espero receber vocês ainda mais vezes, né? Já avance mais. E tenham um trabalho finalizado aí que represente a área de vocês. Obrigada. E estou à disposição, né? Como sempre, do Laércio. Ele está abusando de mim, né, Laércio? Vamos continuar.
continuar de milho a 4 alguns ou continuaremos aqui à disposição? Eu queria falar um pouquinho disso, da sementinha. Não precisa dar um pontapé inicialmente, é difícil você reunir vem pessoa aqui, de lá, agendas, etc. Então tem uma vontade por trás disso, tem uma necessidade, tem uma vontade. E a Bireme tem colhido, depois desses anos, tem colhido já alguns frutos, né, da sementinha. E ela funciona para a academia, a gente vê o Unicamp, o USP, né, o MESP, a gente vê para a academia que o fluxo de informação científica, eu escrevo como autor, isso vai ser publicado, vai para a biblioteca, vai para uma base de dados, um leitor lê. Quando esse leitor lê, que é um autor também, e ele escreve citando aquilo que ele leu, você fechou o ciclo da comunicação científica. E o papel da Bireme é catalisar isso. Quanto mais rápido isso ocorre, mais o conhecimento vai avançando. Então, o que existe, de certa forma, em muitas, quase todas as formas, fica mais organizado, mais disponível, mais visível, né? E tem esse benefício para o conhecimento científico, que necessariamente vai para a prática. Então, essa prática calcada nessas evidências, melhores evidências, sempre é o que a gente almeja. Né? E bem o que as meninas falaram, a comunidade está lançada, então, com certeza, isso vai frutificar. Muito obrigado. A gente distribuiu umas pastas da Bireme. Vou deixar outra pausa. Os contatos estão obrigados. Eu tenho um filho que está no sexto ano. Pode ser.